Olha só, jornalista goiano, ou seja, daqui, da minha terra, tem o trabalho de pesquisar sobre a vida de Pablo Marçal. Ele desenvolve uma pesquisa desde 2022 e traz um livro aí, um livro novo, que revela, que trazendo aí segredos do coach, do então coach, né, Pablo Marçal. E nós vamos ver aqui a entrevista que ele fez para 247. Vamos nessa, vamos ver aqui e que nós vamos descobrir sobre Cristiano isso. Silva, que é jornalista e escritor, ele está publicando um livro chamado Pablo Marçal, A Trajetória de um Criminoso. Eu costumo dizer que eu fui ao Pablo Marçal, A Trajetória de um Criminoso. O que será que esse livro vai falar? Sobre o quê? mangue, que é o passado do Pablo Marçal, e tirei da lama os episódios que o colocaram como mais um aventureiro amoral e figura perigosa que está enganando aí a população mais humilde há um tempão. Primeiro como coach, que não gosta de ser chamado, e agora como político. Esse livro aqui, na verdade, tenho trabalhado nele desde 2022, sabe? Eu tenho um site em Goiás que chama Goiás 24 Horas. E em 2022 o Pablo foi a um evento político lá, junto com com algumas pessoas, e lá estava o Edson Melo, que é tenente-coronel e agora está de licença lá, ganhando R$22 mil do governo do estado de Goiás, e à disposição para ser segurança do Pablo Marçal. História estranha, né? E lá em 2022... Eu lembro dessa história. Isso é muito complicado, mano. Um tenente que tá de segurança. Tá tipo assim, licença, e tá de segurança. Nossa, velho, O Pablo contou que o Edson ofereceu uma carona na aeronave do estado para ele, em plena campanha para presidente. E no Goiás 24 Horas nós publicamos essa nota. O Edson, que já é acostumado a processar o Goiás 24 Horas, ameaçou processar outra vez, e esse negócio tornou-se público e notório, porque nós fizemos uma outra reportagem, e eu recebi o telefonema de uma pessoa que imagino ter sido da quadrilha deles, que queria conversar comigo em um café. Depois de uma certa insistência, ele pediu para não... A galera gosta de um café, hein? ...ser identificado, e eu respeitei, coloco sob sigilo o nome dele, jamais vou contar, porque realmente deve significar algum perigo a ele. E ele Virou me entregou... fonte, né? Virou fonte. Virou fonte, isso. Ele me entregou, isso está no livro, no primeiro capítulo, ele me entregou umas reportagens da Folha de São Paulo que falavam do crime dessa quadrilha em 2005. E era dito como a maior quadrilha de assalto a banco pela internet do Brasil, em 2005. O Pablo lançou isso aí que nós conhecemos hoje, que é o golpe do Tinder, golpe do amor, não sei o quê, manda um e-mail cavalo de Troia, o cidadão clica lá e cai na cilada. E eles tomavam dinheiro da conta. E entre essas coisas, ele me entregou o processo, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, ele tem aproximadamente... Olha o chumaço do processo. 800 páginas. Aqui aparece tudo um pouco, inclusive aqueles trechos lá onde a polícia grampeou a quadrilha, as conversas do Pablo Marçal com o chefe do bando, que era o pastor Danilo, e o Pablo sempre soube, desde o começo, completamente diferente dessa história que ele tenta colocar aí. Agora mudou o discurso, né? Que antes ele dizia, eu era só o menino que ia lá para consertar o computador. Isso é mentira. Primeira palavra do livro, mentira dele. E agora ele fala, eu errei, me desculpem que eu errei, não sei, mas e as pessoas que foram lesadas? Estamos falando aí de 5 milhões. Tudo bem que depois o banco teve que devolver o dinheiro, mas e a dor de cabeça? Você aí na Argentina, de repente... Engasguei aqui. Voltar um pouco. Cortar depois. Soube, desde o começo, completamente diferente dessa história que ele tenta colocar aí. Agora mudou o discurso, né? Que antes ele dizia, eu era só o menino que ia lá para consertar o computador. Isso é mentira. Primeira palavra do livro, mentira dele. E agora ele fala, eu errei, me desculpem que eu errei, não sei, mas e as pessoas que foram lesadas? Estamos falando aí de 5 milhões. Tudo bem que depois o banco teve que devolver o dinheiro, mas e a dor de cabeça? Você aí na Argentina, de repente caiu sem querer numa cilada dessa, os caras vêm e limpam a sua conta, e você não tem um dinheiro para pegar um táxi.
Até o banco devolver, tem que arrumar advogado, uma dor de cabeça danada. Esse é o Pablo Marçal, que as pessoas precisam conhecer, que agora aparece aqui como charlatão político, se apresentando como dono da moral, da ética, um sujeito de família. E eu acredito que, como ele não cumpriu pena, porque encontrou uma brecha na lei, eu costumo falar, pivete da bandidagem online, né? Porque ele era menor de 21 anos, e existe uma brecha que menor de 21 anos pega só metade da pena. E como o negócio, teve gente que recorreu, gente que sumiu, aí o oficial de justiça não encontrava, virou um imbróglio de quase 5 anos para ser resolvido. Então, quando veio a sentença de 4 anos e 5 meses para o Pablo Marçal, que foi no dia 12 de abril de 2010, e a Polícia Federal denunciou o bando no dia 10 de dezembro de 2005, ele já tinha a prescrição daqueles 2 anos que ele teria que cumprir trancafiado. O juiz lamenta na sentença que ele tenha encontrado essa brecha na lei. Esse Edson, que você está citando aí, é aquele que foi segurança. Não só isso, né? Teve outro caso que ele foi o único da quadrilha que não chegou a ser preso, né? Então, como falam por aí, né? Beira ou cheira a X9, né? Porque a quadrilha inteira ser presa e só ele não... do Pablo Marçal, durante a campanha. Tá certo? Hoje ele é a segurança do Pablo Marçal. Hoje ele é a segurança. Ele parece que está envolvido no assassinato do Felipe, né, que era ligado ao PCC, né, que delatou gente do PCC e foi executado, né, no Ceará. Você pode contar essa história? Porque é aí que cruza o Marçal com o PCC, não é? Isso, é muito interessante esse caso, porque primeiro tem o partido dele, que tem uma avalanche lá, atolado até os cotovelos nessa história de PCC. Foi reportagem para todo lado. E é bom colocar o fato do tenente-coronel Edson, que saiu da polícia. É bom explicar que ele, há pouco tempo atrás, era comandante do COD, Comando de Operações de Divisas de Goiás. Só que o COD começou a matar demais. Inclusive, o Edson deu uma entrevista em 2022 para a TV Brasil Central falando que a polícia de Goiás matava pouco, tinha que matar mais. Ele disse essas palavras. E me processou porque eu publiquei a matéria. O sujeito vai lá e fala que a polícia tem que matar mais e acha ruim quando o jornalista coloca. E o Edson, ele matou 3 pessoas nessa onda de assassinatos. Uma delas é o Felipe, que você bem lembrou. Ele foi piloto do PCC. Qual que é a história do Felipe? Ele era um excelente piloto. Dá um Google aí, um YouTube, você vai ver entrevistas dele na Record, no especial lá com o Paulo Henrique Amorim, contando a história do Felipe ligado ao PCC. E ele tirou muita droga do PCC em lugares absurdos. Depois, ele foi levar alguns integrantes do PCC para um julgamento, um tribunal do julgamento lá deles, em Fortaleza, onde outros 2 integrantes foram assassinados. E o Felipe acabou caindo, foi preso pela Polícia Federal e levado para o Mato Grosso. O Felipe resolveu fazer uma delação premiada. Nessa delação premiada, ele entregou quase 1 bilhão e 200 milhões para a Polícia Federal e para o Ministério Público. E aí veio a apreensão dessa bolada do PCC. Naturalmente, o Felipe passou a ser uma pessoa que não era bem-vinda mais no PCC. Com os bens bloqueados, ele quis montar, lá em Goiânia, um local onde consertava a aeronave. Até tinha uma aeronave lá que foi apreendida na época do assassinato, que ele estava dando manutenção. Junto com ele estavam o Paulo e o Natan. Natan, 21 anos de idade, a mãe dele, Viviane. Natan nunca pegou em arma na vida, e o Edson entrou lá com o Major Castanheira, matou os 3, e depois, os 2 mataram os 3, e depois saiu falando que teve troca de tiros, que lá era um grande ponto de drogas do Brasil. A Polícia Civil investigou, descobriu que não tinha nada de droga lá. E também descobriu que não teve, agora, uma nova perícia apontou que não teve troca de tiros. Inclusive, o Natan foi morto com tiros pelas costas. O Natan e o Paulo caíram de graça nessa história. E o Felipe era inimigo do PCC, e o Edson foi lá e matou os 3. A vontade do PCC foi realizada. Agora é o mesmo Edson que anda para baixo e para cima aí com o Pablo Marçal. Não dá para Eu lembro dessa história, cara, é muito cabuloso. Nascer um economista que consiga explicar a fortuna desse cara quando se justifica com coach, com palestra e com livro. Eu tenho 12 livros publicados e posso te garantir, ser escritor no Brasil é um desafio. Vender livros é um desafio. Todos foram presos preventivamente. O Pablo delatou os comparsas e saiu. Depois teve julgamento. Aí, ó.
Então, realmente, tem essa história da delação do Pablo para poder ser solto. Também todos foram condenados, alguns com regime semiaberto, outros para dormirem na casa do albergado. Mas o fato é que esse JP me alertou que o dinheiro, quase 5 milhões, sumiu. E Pablo Marçal, junto com o pastor Danilo, tinham as chaves do escritório do crime deles, que funcionava em um apartamentinho lá na rua 68, em Goiânia, apartamento 201. E o Pablo apareceu milionário. Eu perguntei, ele roubou o dinheiro da quadrilha? Ele me respondeu, juntou as peças? Olha, o livro vai subir para e-book, já subimos, aí a Amazon pede lá 72 horas, então segunda-feira o cidadão já pode comprar o livro. E também é distribuído nas livrarias. Complicado, hein? Complicado. Eu tinha visto uma outra matéria, deixa eu ver se eu acho aqui. E foi aqui na revista Fórum. Aqui. Aqui na revista Fórum, falando: fortuna de Pablo Marçal pode ter origem em 80 milhões roubados por quadrilha de golpes em bancos. O livro, né, Pablo Marçal, Trajetória de Criminoso, que será lançado, revela a atuação de ex-coach no grupo criminoso desmantelado pela PF em 2005. De toda a quadrilha, Marçal teria sido o único a não cumprir pena na cadeia. Então aqui, a fortuna de mais de 200 bilhões de Pablo Marçal, que se aventurou na política que atualmente tumultua a disputa da Prefeitura de São Paulo, pode ter origem nos cerca de 80 milhões roubados pela organização criminosa implodida em 2005 pela Polícia Federal, e que tinha o ex-coach como um dos principais integrantes. Nascido de uma família de classe média baixa em Goiânia, Marçal declarou patrimônio de 193.503.058.017 centavos ao registrar a candidatura deste ano. No entanto, dias depois, com a divulgação da omissão de bens de patrimônio, ele retificou e afirmou que seu patrimônio ultrapassa 200 milhões. Ou seja, por aqui, como eu falei antes, a candidatura dele já poderia ter sido impugnada, assim como foi quando ele foi candidato a presidente, porque ele não declarou corretamente os bens. Então, isso aqui já é um fator de impugnação de campanha. O valor é mais que o dobro dos 96 mil declarados por Marçal 2 anos antes, ou seja, em 2022 era menos da metade, quando a candidatura dele foi indeferida pelo TSE. No entanto, o livro Pablo Marçal, Trajetória de um Criminoso, que será lançado nesta segunda-feira, 16, ou seja, hoje, pelo jornalista Cristiano Silva, do site Goiás 24 Horas, uma fonte próxima de Marçal, revela que a meritocracia e as ferramentas de coaches não são necessariamente motivo de ter transformado o menino goiano em um empresário milionário. A fonte próxima a Marçal, ouvida pelo jornalista, foi quem primeiro revelou ao próprio Cristiano Silva que Marçal foi um dos investigados na mega operação desencadeada pela polícia em agosto de 2005 e tal. Agora, a parte aqui, ó, que é interessante é esse aqui, ó. Apenas 3 pessoas sabiam do local exato e da senha, no caso do cofre. O dono do negócio, pastor Danilo, Pablo e uma terceira pessoa. Quando a casa caiu para todo mundo, um desses 3 voltou para casa e continuou a vida sem cumprir pena. Ele limpou o cofre e ficou milionário da noite para o dia, conta a fonte do livro.
Lembrando que Marçal foi o único membro da quadrilha que não chegou a ser preso e se gaba por isso, né? Ele realmente se gaba por isso. Então aqui a gente pode ver que há uma denúncia realmente aí e uma investigação de um jornalista sério. Cristiano é um jornalista muito sério, dentro da faculdade de jornalismo. Já cheguei a estudar um pouco sobre a história dele. Então é um cara que assim, eu colocaria minha mão no fogo para isso. Então tá aí mais essa trajetória de Marçal, que para quem é goiano, para quem é daqui realmente, esse cara nunca enganou ninguém. Nunca enganou ninguém. Eu conheço várias pessoas que conheceram ele, e tudo que essas pessoas falam é o quanto picareta esse cara é. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse cara, ele é um dos caras hoje mais prejudiciais para a política no Brasil. Se esse cara não for parado agora, ele não vai ser parado nunca mais. É isso.